Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios para continuarmos o estudo versículo por versículo. Chegamos ao capítulo 12 e enfocaremos uma das passagens mais importantes da carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Uma igreja com muitos problemas, na verdade. Os próximos 3 capítulos tratam do assunto que Paulo iniciou no primeiro versículo do capítulo 12, com a seguinte frase: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Alguns estudiosos dizem que Paulo poderia ter começado este capítulo dizendo assim: Agora, com relação aos dons espirituais, ou aqueles que se acham gigantes espirituais, para os que se acham mais espirituais do que os outros, porque receberam certos tipos de dons. Este é mais ou menos o tom usado por Paulo para falar sobre este assunto. Nos 11 primeiros capítulos, Paulo apresentou instruções para os carnais da igreja, como se referiu o Dr. Campbell Morgan. Paulo deu instruções específicas para problemas específicos. Mas na segunda parte desta carta, nos capítulos 12, 13 e 14, Paulo apresenta soluções gerais que, se aplicadas, podem resolver todos os problemas enfrentados pela igreja de Corinto. No capítulo 12, Paulo apresenta uma solução geral para os problemas da igreja, a qual podemos chamar de a atuação do Espírito Santo. Nesta passagem, Paulo conta como o Espírito Santo opera. A igreja de Corinto não era ignorante com respeito ao Espírito Santo, mas parece que era ignorante quanto à maneira como o Espírito Santo atua, sobre como o Espírito Santo trabalha na igreja local. E por isso este é o assunto tratado por Paulo neste capítulo. No capítulo 13, Paulo trata do fruto do Espírito Santo. Existem 2 obras principais realizadas pelo Espírito Santo na vida dos crentes. Uma é interna, o Espírito Santo é em nós, o novo nascimento, o fruto do Espírito Santo trabalhando em nós. Paulo trata deste assunto na sua carta aos Gálatas, o fruto do Espírito Santo. A prova de que ele está fazendo um milagre em nós é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Talvez estes sejam apenas exemplos, porque há muitas outras evidências do milagre do Espírito Santo em nós. Mas o Espírito Santo não trabalha apenas em nós. Ele também vem sobre nós, seus agentes humanos. A obra do Espírito Santo sobre nós está associada a um ministério. Neste capítulo, Paulo conta como o Espírito Santo trabalha. Ele vem sobre o seu povo, habita nele e o unge com poder. A prova da obra do Espírito Santo em nós é o fruto do Espírito, como já dissemos. A prova do Espírito Santo sobre nós é vista em nosso ministério. São os dons do Espírito, como Paulo se referiu. Os dons do Espírito nos capacitam para atuar em diferentes tipos de ministérios. E conforme Paulo fala no capítulo 12, é assim que o Espírito trabalha, é assim que ele funciona. No capítulo 14, o apóstolo Paulo fala sobre a ordem que deve prevalecer entre nós, quando o Espírito Santo trabalha em nós e sobre nós. A marca do Espírito Santo trabalhando em nós é o amor. E este é o assunto do capítulo 13, o capítulo do amor. Se o Espírito Santo está sobre nós, ungindo-nos para o ministério, a evidência são os dons do Espírito. E este é o assunto do capítulo 12. Comparando os capítulos 12 e 13, percebemos que Paulo estava dizendo que o Espírito Santo não trabalha sobre nós, nem que trabalhe dentro de nós. É por isso que Paulo afirma no capítulo 13 que o amor é melhor e mais importante. O Espírito Santo jamais trabalhará sobre você sem trabalhar dentro de você. O capítulo 12 fala sobre a prova do Espírito Santo sobre nós, e o capítulo 13 fala sobre a prova do Espírito trabalhando em nós. Mas o capítulo 14 descreve a ordem que deve prevalecer entre nós, quando o Espírito faz sua obra em nós e vem sobre nós para que o ministério seja efetivo. Estes são 3 dos capítulos muito importantes nesta carta. Na minha opinião, eles são a essência de toda a carta.
Lembre-se disso. O capítulo 12 descreve a obra do Espírito Santo sobre nós. A prova desta obra são os dons espirituais e os ministérios espirituais. O capítulo 13 descreve a obra do Espírito Santo dentro de nós. A prova desta obra é o amor ágape. E, finalmente, o capítulo 14 fala sobre a ordem que deve prevalecer entre nós quando o Espírito Santo age em nós e sobre nós. Estes 3 capítulos são a parte construtiva desta carta. Até o versículo 1 do capítulo 12 encontramos a parte corretiva da carta. A partir do capítulo 12 inicia-se a parte construtiva dela. O capítulo 15 fala sobre ressurreição, não apenas da morte e ressurreição de Jesus, mas da nossa própria ressurreição, que é um fato, de acordo com o apóstolo Paulo. E não apenas da nossa ressurreição no último dia, mas também do poder de ressurreição que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte. De acordo com alguns estudiosos, quando Paulo escreveu irmãos quanto aos dons espirituais, de acordo com alguns, ele estava se referindo aos dons usados sobre nós e através de nós nos ministérios. E depois ele falou sobre o amor, que certamente é um dom espiritual. Esse assunto foi seguido da ordem que deve prevalecer entre os crentes cheios do Espírito em uma igreja cheia do Espírito. Esse é o assunto do capítulo 14. O capítulo 15 também trata de um assunto espiritual, a ressurreição. Para muitas pessoas, a coleta mencionada no primeiro versículo do capítulo 16 também é um ato espiritual, e que todas essas coisas se referem aos dons espirituais, citados por Paulo no versículo 1 do capítulo 12, quando inicia a última parte da sua carta. Reflita sobre isso. Os primeiros 11 capítulos tratam da correção, mas os últimos capítulos, do 12 ao 16, são construtivos. Nos 11 primeiros capítulos encontramos soluções específicas para problemas específicos. A partir do capítulo 12 até o 16 encontramos soluções para todos os tipos de problemas. Agora vamos iniciar o estudo desta divisão maravilhosa da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele diz: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Vamos tomar esta passagem como introdução ao assunto que Paulo inicia no capítulo 12. Vamos empregar alguns programas nesses 3 capítulos e o programa de hoje vamos considerar como introdutório. O assunto desta passagem é como o Espírito Santo trabalha. Lembre-se que, neste caso, a questão não é discutir se o Espírito Santo opera ou não. Isto já era fato conhecido. A igreja de Corinto reconhecia o Espírito Santo. O assunto que Paulo queria tratar agora era outro: a maneira como o Espírito Santo opera. Paulo se dirigiu aos coríntios cristãos, mas não podemos nos esquecer que o que ele escreveu vale para todos os cristãos, inclusive para você e para mim. Paulo está dizendo que não podemos ser ignorantes no que se refere à maneira como o Espírito Santo atua. Aliás, esse é o clamor que percebemos em todas as cartas de Paulo. Não quero que vocês sejam ignorantes. Ele não queria que as igrejas que ele pastoreava fossem ignorantes a respeito da segunda vinda de Cristo, a respeito daqueles que dormem ou já morreram na fé ou em Cristo. Paulo sempre estava dizendo: não quero que vocês sejam ignorantes.
Observe que no final desta divisão da carta encontramos uma passagem muito importante. Sempre vou para o final do livro e vejo como ele acaba. Paulo tinha compartilhado coisas maravilhosas nestes 3 capítulos e no final deles escreveu assim: se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Paulo afirma que é errado ser ignorante em relação à maneira como o Espírito Santo opera. Pelo menos depois de ter lido os 3 capítulos seguintes. E depois ele diz que é errado ignorar a atuação do Espírito Santo. Depois de estudar estes capítulos e aprender como o Espírito Santo quer trabalhar neste mundo, você pode escolher entre ignorar tudo que aprendeu e não se envolver em nada, talvez porque não goste de nada disso, e por isso escolha não participar de nada. É impressionante ver como algumas pessoas que me ensinaram a estudar a Bíblia quebram todas as regras de estudo bíblico quando o assunto se refere a estes 3 capítulos. E quando as questiono sobre esta posição, elas me vêm com justificativas do tipo: isso dividiria a igreja, devemos ficar longe disso. A minha resposta é: se esta é a posição de vocês, por que vocês não assumem então? Por que vocês não dizem: não queremos nenhuma parte nisso porque causaria divisão, muitas pessoas não iriam gostar? Fico impressionado com pessoas que dão a esses versículos significados que são irreais. A Bíblia já foi acabada e selada. Por isso não existe mais nada que possamos acrescentar a estes 3 capítulos. Em nenhum lugar deste texto eu vejo qualquer coisa que apoie a atitude destes pastores. O primeiro ano do estudo do grego é dedicado à gramática, mas os 4 ou 5 anos seguintes, como foi o meu caso, é a exegese, que é o estudo dos livros da Bíblia e a interpretação de cada versículo separadamente, tirando de cada um o significado de suas palavras. Ex, em grego, significa do. Portanto, exegese é tirar do versículo todo o seu significado. Por outro lado, impressiona-me ver quantas pessoas são culpadas de exegese. Eis significa para dentro e exegese significa ler no texto coisas que não estão lá. É tentar derivar o entendimento do texto ao invés de ler o seu real significado. Lembre-se que as Escrituras se encerram dando alertas que não devemos acrescentar nem tirar mais nada delas. Sobre os que desobedeceram, foi lançada até uma maldição, você deve lembrar disso. Bom, nós vamos ter que ficar por aqui hoje, mas no próximo programa vamos continuar. Até lá, hein? Eu espero você. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.